Então, eu tenho medo de subir a cair. Tenta sorte. Não sei, mas eu não gosto de ninguém.
Essa câmera para o lado. Vai fazer dinheiro. Qual é dinheiro? O que eu vou fazer? para recordarmos e fazermos memória
aquele que passara pelo mundo fazendo o bem, está sentado no banco dos réus. Ele que era o Filho de Deus. Aquele que pusera limites e ferronhos às águas do mar, é acusado de tudo aquilo que os seus inimigos praticavam. Aquele que falara em tom imperioso ao vento para que se calasse, está agora calado no mais profundo silêncio. Aquele que dissera a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei, é julgado por uma lei feita de momento. Aquele que desarmara os escribas e os fariseus, sacerdotes e doutores da lei, é agora desarmado por eles. Ele está sentado no banco dos réus para ser julgado pelos homens. A sentença já todos a conhecemos. Deve morrer. É réu de morte. E o seu julgamento operou-se atropelando não só todas as leis, mas sobretudo os direitos da pessoa humana. Não terias sobre mim qualquer poder se não te fora dado lá do alto. Os responsáveis pelo cumprimento da lei, os juízes de Israel, são os primeiros a transgredir a lei. Ele foi preso durante a noite e os tribunais, por norma, só abriam ao amanhecer. Ele foi julgado nas trevas da noite, porque há que andar depressa antes que seja tarde, ainda que seja necessário atropelar a lei, tudo e todos. Já levado ao palácio de Caifás, onde está reunido o Supremo Tribunal, composto por aqueles mesmo que Jesus já condenara ao chamar-nos, ao denunciá-los como hipócritas, raça de víboras, exploradores de viúvas, sepulcros branqueados por fora. Ali lhe é perguntado se ele é o Filho de Deus. És tu o Filho de Deus? Sim. E para todos esclareceres, acrescenta: digo-vos que vereis o Filho do Homem descer com grande poder e majestade sobre as nuvens do céu. Já na presença de Pilatos,
que pergunta aos queixosos: que acusação trazeis contra este homem? Eles invocam motivos políticos, como o de não pagar impostos, como o de fazer-se rei, como o de perturbar a ordem pública e de muitos outros motivos que o apresentam como homem perigoso para a salvação do povo. Mas Pilatos sabe que isto não é verdade. Os impostos sempre os tinha pago, pois até escolheu para o seu grupo um cobrador de impostos imperiais chamado Mateus. Sempre quiseram aclamar rei, como após a multiplicação dos pais, mas ele sempre se recusou. Contra a ordem pública, contra o imperador, nunca esteve, porque até ordenou: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Por isso, Pilatos pergunta-lhe se ele é o rei dos judeus. E ele afirma: sou, mas o meu reino não é daqui. O meu reino não é deste mundo. E então Pilatos conclui que nada há de ver com a realeza de Jesus. Só apenas os caciques ou os partidários de Herodes, rei dos judeus. E por isso envia-o a Herodes. Herodes, radiante de alegria, o recebe na sala onde ele costumava dar as suas audiências e as suas festas. E diante da expectativa, diante da curiosidade de todos, faz-lhe algumas perguntas. E Jesus nada responde. Aquele que um dia falara e ao ser ouvido, muitos diziam que as suas palavras eram duras, não menos duro é este silêncio que se fecha a Herodes. E tu poderia Jesus responder a Herodes, e tu poderia Herodes entender daquilo que Jesus lhe dissesse. Herodes é um homem sensual, é um homem de quem os seus súditos e criados têm nojo. Herodes é um adúltero, é um blasfemo. A sua corte é um empório do pecado. Entre o vício e Jesus não há linguagem que se entenda. Entre o filho da Virgem pura e o escravo da luxúria não há diálogo. E Herodes, enraivecido, trata-o como um louco, para que seja recebido de novo por Pilatos da forma mais ridícula. E Pilatos, sabendo da sua inocência, manda-o flagelar.
tecem-lhe uma coroa de espinhos, fazem-no sair, dizendo: eu não encontro neste homem culpa alguma. E no momento lembra-se da amnistia que era habitual conceder naqueles dias. Faz sair dos teus calabouços Barrabás, um salteador, um guerrilha, um chefe de bandos, e pede à multidão que opte, que escolha, e a multidão vai escolher entre o autor da vida e o provocador de mortes, entre o santo e o criminoso, entre o mensageiro da paz e o provocador das guerrilhas. Ouve-se um clamor, como se um fogo repentino tivesse se ateado sob um barril de pólvora. Solta-nos, Barrabás, e que hei de fazer a Cristo? Seja crucificado. À morte, à morte. É sempre assim, meus irmãos. A multidão que da parte da manhã o aclamava com ossanas ao filho de David é a mesma multidão que agora de tarde pede e grita: à morte, à morte. Foi sempre assim. O povo vai atrás de quem o conduz, atrás de quem o manipula. O povo de manhã bate palmas, à tarde atira pedras. O povo no domingo está na missa e na segunda-feira é capaz de estar no tribunal a jurar falso. Pilatos vê que nada mais pode fazer senão declarar que não quer nenhuma responsabilidade sobre a morte deste homem, deste justo. O povo pediu, os escribas e os fariseus conseguiram o que quiseram, pois que se cumpra a sua vontade. E aparece com Jesus, dizendo: eis o homem. Eis o homem que vos redimiu, que vos salvou. Eis o homem. Para o homem justo já não há lugar. Para o homem bom já não há lugar. Para o homem que não é pecador já não existe qualquer lugar no mundo, qualquer lugar na história. Meus irmãos, Jesus foi condenado à morte. Injustamente. Houve manipulação. Houve jogo sujo. Ele deve morrer. Eis o homem. Na sua condenação, nós vimos a condenação de tantas pessoas, de homens e de mulheres. Vimos a condenação daqueles que passam fome. Vimos a condenação daqueles que morrem antes de nascer. Vimos a condenação de tantos homens e mulheres vítimas da nossa língua, da nossa maldicência. É por isso que o mundo se assemelha a uma praça de crucificados e crucificadores. Eis o homem. Perdão, Senhor, perdão pela injustiça dos homens.
Não é bom? Tá? Tá? Meus caros irmãos e irmãs, o grande acontecimento que dominou todas as pessoas, desde Jerusalém à Palestina e em todo o mundo romano, foi a condenação de Jesus à morte numa cruz. Antes apenas aplicada aos ladrões, aos malfeitores e aos homens dis. Era tão cruel aquele tormento que Cícero denomina-o como o último e maior suplício dos escravos. Jesus é condenado à morte numa cruz. Ele olha amorosamente a cruz e toma aos seus ombros. Sobre o sol escaldante, inundado de poeira, de lágrimas e de suor, vai agora percorrer o caminho da cruz, a rua da amargura, a via dolorosa, desde a Torre Antônia, onde ficava o pretório, até ao Monte Calvário, distante uns 700 metros. À frente seguia um centurião a cavalo. Atrás o pregoeiro com a prancheta escrita em hebraico, grego e latim, com a causa da condenação. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Atrás do arauto seguia Jesus, ladeado por 2 ladrões e os 3 fardados por 2 filas de soldados. Ele, que tinha feito da sua vida um poema de amor pelo homem e pela humanidade. Sim, meus irmãos, um poema de amor pelo homem e pela humanidade. Por ele e por ela viera ao mundo. Por ele e por ela nascera num estábulo, porque não havia lugar para ele. Por ele e por ela percorreu planícies descampados, cidades e vilas, montanhas e vales. Por ele e por ela afirmara não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes.
Eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Por ele e por ela sofrera o amargo exílio no Egito, numa terra estranha, onde não conhecia os costumes nem a língua. Por ele e por ela fundara a igreja. Por ele e por ela escolhera 12 apóstolos, onde se contava Judas, que há momentos o vendeu por 30 moedas. Por ele e por ela deu a sua vida. Por ele e por ela sobe agora entre blasfêmias e impropérios, sobe a ladeira do Calvário. A traição de Judas deixa-o amargurado. A negação de Pedro deixa-o abalado. A ingratidão da multidão que alimentou no deserto e o aclamava deixa-o extenuado. A terrível noite, depois de 4 interrogatórios, a prisão das mãos, as injúrias dos judeus, deixa-lhe cair este gemido. Ó vós que passais pelo caminho, dizei-me se há dor igual à minha. A fadiga e o cansaço influencia-lhe mais as pernas do que os outros membros e dobra-se sob o peso do corpo e da cruz. O suor, os escarros, as lágrimas e o sangue embaciam o rosto do Filho de Deus. E por isso ele cai pelo menos 3 vezes. Onde estão os seus amigos? Onde estão os cegos a quem dera vista? Onde estão os leprosos a quem curara? Onde estão os paralíticos que pôs a andar? Onde está Pedro que lhe prometera segui-lo até à morte? Sozinho, abandonado dos seus mais íntimos, Jesus lá vai subindo como pode a colina do Calvário. A tradição registra apenas algumas palavras que ele dirige a umas mulheres que se compadecem e choram por ele. E ele, voltando-se para elas, lhes diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vossos filhos, pois se tratam assim o Filho do Homem, a madeira seca, o que não acontecerá à madeira verde. Mas nesta rua da amargura, do pretório ao cimo do Monte Calvário, uma distância de 700 metros, alguém anônima no meio da multidão
tem a coragem de vencer todos os respeitos humanos, porventura até o enxovalho da multidão, e avança com coragem, com carinho e amor, próprio de uma mulher, para limpar o rosto chagado, para limpar a cara ensanguentada do seu Deus e Senhor, que aqui se dá pelo nome de Jesus. E essa mulher de nome Verônica, avança agora para limpar o rosto ensanguentado de Jesus. A Verônica, que não teve medo de se aproximar do meu Deus e Senhor, para com carinho e amor, dizia próprio de um coração feminino, limpar o rosto ensanguentado, ferido e magoado do nosso Deus e Senhor. Não disse palavras, Jesus, mas em prova do seu agradecimento, da aceitação deste gesto de amor, Jesus, como prémio, deixa-lhe gravado nesse véu, nesse pano, o seu rosto de filho de Deus, o seu rosto de filho do Altíssimo. Depois deste gesto, depois do abandono de todos e de todos, em que mais ninguém sai ao seu encontro, mais ninguém se compadece dele, senão a mãe, a Virgem. Qual é a mãe que esquece o seu filho, sobretudo na hora de dor e de sofrimento? Ela que tanto procurara os caminhos de Belém, aos 12 anos, ela agora parece ter descuidado. Ela, se tivesse estado no Monte das Oliveiras, nunca deixaria que lhe deitassem as mãos ao filho para o condenar. Ela, se pudesse assistir ao julgamento do seu filho, ainda que fosse pela fechadura da porta, ela nunca deixaria que o seu filho fosse condenado. Ela agora aproxima-se do seu filho. É a Senhora das Dores, a Senhora da Agonia, a Senhora das Sete Espadas, é a Virgem, é a Mãe. Ela aproxima-se triste, desconsolada e só. Ela aproxima-se do seu filho. Dois olhares que se cruzam, dois corações que se amam, coração de mãe para amar o filho, coração do filho para
pais, ó mães, quem de vós não faria tanto, impelido pela loucura do amor? Ó pais, ó mães, vede aquela mulher que na tragédia de Entre os Rios há anos apareceu com o seu filho apertado ao peito no fundo do rio, como que a dizer que era a única coisa que ela desejava salvar. Vede, ó mães, vede aquela mãe que se debruça sobre o corpo do seu filho defunto para o inundar com as suas lágrimas escaldantes. Olhai aquela mãe que recebe a notícia de um filho que ainda há momentos saíra de casa e agora morreu num brutal acidente de viação. Vede aquela mãe jovem que perde o seu primeiro filhinho com uma doença inexplicável. Vede aquela jovem esposa que perde o seu marido, ele que era o ganha-pão de toda a família. Meus caros irmãos, neste encontro mais doloroso e dramático da história, quanto nós temos que aprender. Com este encontro, quanto nós não temos que aprender os encontros do marido com a esposa, o encontro do jovem namorado com a jovem namorada, o encontro na discoteca ou no bar público, o encontro nestes montes, nestes campos, quando nós não temos que aprender com este encontro de amor, com este encontro de Jesus, de Nossa Senhora também com Jesus. Mãe das dores, mãe de um filho condenado injustamente, ora por nós, agora e sempre, na hora da nossa morte, que assim seja. Vocês trazem uma vara e vou ao Lourenho. Você quer uma criada mais?
Jesus chegou ao cimo do Monte Calvário. Cristo está na cruz. Cristo está crucificado. Ao seu lado, gemendo com dores, estão mais duas cruzes, Dimas e Gestas, o bom e o mau ladrão, o crime e o castigo. Noutra cruz está Jesus, a cruz da inocência. E Jesus, ao coração de Jesus chegam todos os insultos, todos os impropérios. E Jesus, que tinha preceituado: amai os vossos inimigos, Cristo, que no Monte das Bem-aventuranças tinha declarado: felizes os perseguidos, felizes os que têm fome e sede de justiça, nesta hora de suplício e de dor. Levanta o seu olhar magoado da terra ao céu e profere a primeira palavra: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Um grito de perdão para todos os traidores, para todos os pecadores, para todos aqueles que ao longo dos séculos atentam contra a vida de Jesus. Pai, perdoai-nos porque não sabem o que fazem. Um grito de perdão naquela hora para aqueles e um grito de perdão também para nós hoje. Jesus está crucificado. Jesus está no alto do Calvário. Ali chegam todos os mananciais de ódio. Os próprios ou um daqueles que fora condenado numa cruz desafia Jesus: salva-te a ti mesmo e a nós também. Se és o Filho de Deus, desce agora da cruz. E outro condenado repreende-o dizendo: nós sofremos o castigo das nossas obras, somos vítimas daquilo que praticamos. E no olhar luminoso suplica a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando chegares ao teu reino. E Jesus, sem delongas, lhe responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus cumpre nesta segunda palavra aquilo que tantas vezes afirmara para eles e para nós também.
Não é a morte do pecador que me agrada, mas que ele se converta e viva. No alto da cruz, o coração moribundo de Jesus continuava a amar a humanidade inteira. Só o amor explica a razão de estar ali. Ele que se tinha dado todo à humanidade, agora estava para lhe dar a vida. Mas tem algo ainda para dar. O maior tesouro que ele ainda possui na terra. Vendo ali o discípulo amado, volta-se para ele. O discípulo amado que representava a humanidade inteira, volta-se para ele e diz-lhe: Filho, eis aí a tua mãe. E volta-se para Maria e diz-lhe: Mulher, eis aí o teu filho. Todos nós sabemos, por experiência pessoal, como é o amor de mãe. Todos nós sabemos que a mãe é aquela mulher que tira da sua boca o pão para o dar aos seus filhos, pois neste momento derradeiro da sua vida sobre a terra, Jesus dá-nos a sua mãe. Obrigado, Senhor, 1000 vezes obrigado por nos teres dado por mãe a tua própria mãe. Nós já chorámos tantas vezes lágrimas de dor ao ver partir a nossa mãe, agora sentimos-nos confortados, agora sentimos-nos mais consolados. Domina no ar, no Calvário, um sentimento de dor, um sentimento de angústia. Ouve-se a respiração que se vai subindo dos condenados. E Jesus, ali naquele descampado, profere a sua quarta palavra: Meu Deus, por que me abandonastes? As trevas vão-se adensando no Calvário. Há um sentimento de crueldade. Há um sentimento de angústia. E Jesus, que perdera tanto sangue, Jesus que não tinha tomado nada de bebida desde o Monte das Oliveiras até ao Monte Calvário, até esta hora. Ele que fora coroado de espinhos, flagelado, tinha perdido muito sangue, deixa cair esta confissão, este gemido, este pedido: tenho sede. Estava escrito que lhe dariam fel e vinagre a beber, e assim aconteceu. Mas se esta sede de Jesus pode ser uma sede física, ela é, sobretudo, uma sede moral. Sede das almas.
sede dos pecadores, a sede de Jesus no alto do Calvário é fogo que queima ao ver o mundo mergulhado no ódio, no pecado. A sede de Jesus no Monte Calvário é tormento. A sede de Jesus no Calvário é luta de quem ama, de quem vela, de quem quer o bem dos seus filhos. Não é fácil chegarmos ao fim da vida, olhar para trás e poder dizer que tudo aquilo que fizemos foi bem feito. Antes nos fica o sentimento de que muito ficou por fazer e, sobretudo, aquilo que fizemos podia ter sido melhor feito. Pois Jesus, olhando para trás, vê Nazaré, vê o Egito, vê toda a Palestina e suplica a sua sexta palavra. Tudo está consumado, tudo está completo, tudo está bem feito. Oxalá, irmãos, nós pudéssemos dizer isso no último momento da nossa vida. São 3 horas da tarde. As trevas vão se adensando no Calvário. Ao barulho começa a suceder-se mais silêncio. Este silêncio que é entrecortado talvez por alguma ave que para ali é traída por um cheiro a carne morta. O povo vai regressando. A terra treme nos seus fundamentos. O véu do templo rasga-se de alto a baixo. As pendias do Calvário fendem-se e ouve-se pelas quebradas das serras a última palavra de Jesus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E inclinando a cabeça, morreu. Irmãos, estamos aqui aos pés de Jesus. Ao seu lado está a Senhora das Dores. Peçamos a Jesus e à sua mãe que nos sejam benignos, que nos sejam propícios nesta nossa caminhada no mundo, que desejaríamos e devemos querer que seja uma caminhada para Deus, uma caminhada para o céu. Senhor Jesus, Senhor das Dores, acompanha-nos nos caminhos da vida, que assim seja.